Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo falando mais um pouco a respeito das ideias humanista, ateísta. Como já tenho falado em alguns vídeos que eu fiz, que o meu propósito aqui neste canal é levar as pessoas, principalmente os humanistas ateus, a viver de acordo com a verdade que você tem, a viver de acordo com a luz que você tem. Porque se você tem uma verdade, para que serve essa verdade? Para ficar discutindo com os religiosos, com os teológicos? Você tem que usar desta verdade para se beneficiar, para sua sobrevivência e saber como viver e lidar com as pessoas aqui nesse mundo. Como viver e ser bem-sucedido aqui dentro dessa sociedade que a maior parte é teológica. O humanismo secular, que é a valorização do ser humano, como eu sempre falo, é antropocêntrico. Centraliza o ser humano. É uma oposição ao teocentrismo, que é Deus no centro. Uma oposição ao cristocêntrico, que é o Cristo ou Jesus no centro. Eles centralizam Deus, valoriza Deus como ser soberano, como Senhor da sua vida e renuncia a si mesmo, os teológicos, para abraçar a vontade de um ser superior para eles, que é Deus ou Jesus. E aí, nesse sentido, eles se tornam escravos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo também, como ensinam os trinitaristas. Os monoteístas, os unitaristas, se submetem só à vontade de Deus, né? Deus. E aí, renuncia ser senhor da sua vida para se tornar um escravo de Deus. Então é isso, o humanismo é a valorização do ser humano, uma oposição às ideias teológicas a respeito de Deus, Jesus, o Espírito Santo, etc. Os teológicos nos têm como orgulhosos. Humanista é orgulhosos. Um humanista, ele é orgulhoso, porque ele se acha o senhor da sua vida, se acha o dono do seu nariz e quer seguir a sua própria direção, a sua própria razão. Ele é senhor da sua razão, o escravo da razão, né? Vamos dizer assim. Então, os teológicos, os cristãos, eles baseiam o ensinamento da sua vida nas doutrinas do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Eu vou ler aqui um trecho da primeira carta aos Coríntios, onde Paulo, ele desfaz do conhecimento e da sabedoria
secular, né? E da sabedoria secular. Ele diz assim: pois a mensagem da morte de Cristo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante. Pois a mensagem da morte de Cristo na cruz parece loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós, os crentes, né, que está dizendo, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas diz: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Aqui diz que tem duas sabedorias, a humana e a divina. E eu só reconheço uma só sabedoria, que é a humana. Um só ser inteligente, capaz, soberano, que é o ser humano. Eu desconheço os seres divinos. Seres divinos eu desconheço. Assim sendo, que dirá o sábio? Que dirá o instruído? Que dirão os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Então ele quer dizer que o conhecimento do ser humano é uma loucura. Que a sabedoria humana, o conhecimento, a pesquisa é uma loucura. Que o coerente, o razoável é a fé. Totalmente o contrário do humanismo, né? Que valoriza os seres humanos, que valoriza a razão e não a fé sem evidências. E não a fé sem evidências. Porque Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, né? Então, Deus é um ser, segundo Paulo, que você não pode conhecer através da razão. Você tem que aceitar pela fé sem evidência. Porque o ser racional, o sábio, que ele quer dizer aqui, é os pensadores da época, do século I, da Era Comum. Os pensadores da época, né? Platão, Sócrates, a escola do estoicismo, os estoicos, né? Platão e outros. É isso, ele aqui está combatendo essas escolas aí, né? Esses pensadores aí que achavam que a mensagem da cruz, de uma morte na cruz para salvar, isso seria uma loucura, uma loucura. E Paulo aqui está sendo contra os livros pensadores da época, os filósofos da época, os humanistas da época, né? Aí ele diz mais aqui, ao contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem louca que anunciamos. Ele aqui diz a mensagem louca que anunciamos. Então, quem aceita a mensagem de Paulo é louco, né? Quer dizer, um ser racional dentro da sua razão jamais aceitará uma mensagem louca. Então eles invertem a coisa, né? Eles invertem a coisa. Diz que os sábios são loucos e os loucos são sábios, né? Os sábios, os livros pensadores, são loucos. Eles invertem as coisas, né? Que os livros pensadores são loucos, os sábios são loucos. E os incautos, os irracionais, são sábios, porque usam a fé e fé sem evidência, né? A fé sem evidência. Então vamos aqui mais um trecho. Os judeus pedem milagres como prova e os gregos procuram a sabedoria. Os judeus pedem milagre, ele aqui combate os judeus que não acreditam no Messias, em Jesus como Messias, e não aceitava de maneira nenhuma essa pregação de que o Messias deles viria morrer numa cruz, ser humilhado, esbofeteado, como Jesus foi, segundo está nos Evangelhos. Para os judeus isso seria uma humilhação para o Messias deles, porque o Messias judaico é um rei vitorioso, é um rei que defende da linhagem de Davi, é um rei que não é gerado pelo Espírito Santo, nem vem do céu, é um ser humano, a diferença é que vem da linhagem de Davi. Então,
Os judeus jamais, a maior parte dos judeus jamais acreditaram nessa bobagem de que o Messias vinha como Salvador para morrer expiatoriamente numa cruz para salvar, para perdoar pecado. Os judeus não acreditavam nisso. Então Paulo aqui estava combatendo o próprio povo dele, os sábios dele, e combatendo também a filosofia grega, né? Os gregos naquela época, né? Os judeus pedem milagre como prova, e os gregos procuram a sabedoria. Usa a razão, os gregos usam a razão. A razão, né? Usa a razão. É isso. Porém, nós anunciamos o Cristo crucificado, a mensagem que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então aqui ele valoriza uma suposta sabedoria e despreza o ser humano, né? A sabedoria humana. Paulo prega uma desvalia, né? Uma desvalia do ser humano. Acha que o ser humano não tem a capacidade de pensar e de escolher as coisas certas, de ser o senhor do destino da sua vida. E quer que o ser humano aceite uma mensagem absurda, uma mensagem irracional, uma mensagem de fé sem evidência, sem comprovação. Então, esse humanismo é oposição ao teocentrismo, né? A mensagem de um Deus, de um ser espiritual, a mensagem de um Salvador morto na cruz, a mensagem de uma suposta sabedoria, uma sabedoria infalível, uma sabedoria não demonstrável, e contra essa pregação, né? Nós valorizamos o ser humano acima de tudo e buscamos viver de acordo com a nossa razão e somos oposição à fé sem evidência. A fé sem evidência. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Use esse conhecimento para se beneficiar na vida. Não perca tempo discutindo com os teológicos, com os crentes, seja ele cristãos, seja ele judeus não, que o judeu não anda com discussão. Os judeus, a religião judaica, não faz proselitismo, não anda de casa em casa querendo converter as pessoas para a sua religião. Eles ensinam que as pessoas de outras nações têm a obrigação de obedecer às 7 leis de Noa, as 7 leis de Noé, que diz eles que está lá no livro de Gênesis. Já os cristãos são proselitistas porque eles querem dominar o mundo com a sua superstição. Querem dominar o mundo com a sua imbecilidade, com o medo e com o seu pensamento de escravo, de escravizar o ser humano para se submeter a um senhor e perder a sua liberdade. Então, não perca tempo em discussão com essas pessoas, mas use o seu conhecimento, a sua verdade, para se beneficiar perante essa massa aí que vive por fé e despreza o conhecimento e despreza a razão. Use a sua razão, use a sua sabedoria para se dar bem nesse meio aí, para se dar bem nesse meio. E não caia na idiotice deles, de viver pela fé e ficar preso na mão desses homens, que é chamado os homens de Deus, os eleitos de Deus, os representantes de Deus, que irá lhe escravizar e irá fazer de você o que? Uma ovelha, vai lhe tosquiar, vai se beneficiar do seu lucro, da sua renda,
E você vai continuar sempre escravo. Escravo de Deus e dos homens de Deus. Então o humanismo prega a liberdade para o ser humano ser um ser livre de Deus e dos homens de Deus e dos seus eleitos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, passe bem.